essa mensagem com uma pergunta: quem sou eu? Natural, carnal ou espiritual? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Diga: quem sou eu? Será que você já tem certeza absoluta de quem você é? Abra uma palavra do Senhor em 1 Coríntios. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo quem somos nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? E eu creio que hoje ela vai trazer libertação mais uma vez. Talvez você diga: pastor, mas graças a Deus eu não sou mais escravo. Muitas vezes nós achamos que não. Mas às vezes somos escravos da ignorância, da falta de conhecimento. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que ouvem. E ele diz assim, no versículo 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E ele diz: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. No versículo 12 ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Por que Paulo podia afirmar, queridos, no versículo 12, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por quê? Porque ele estava escrevendo a igreja. E aí ele continua no versículo 14 e diz: ora, o homem natural, diga homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você precisa sair com uma resposta para essa pergunta: quem é você? Natural, carnal ou espiritual? E Paulo continua e ele diz: por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. E no versículo 15 ele diz: mas o que é espiritual? Diga: o que é espiritual? Ele diz assim: discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu, agora ele faz uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos avançar agora. Então vimos o homem natural, o homem espiritual, algumas características, e agora vamos entender como estava a igreja de Corinto, para quem ele está pregando. Agora vamos entrar no capítulo 3, na sequência, no versículo 1. Ele diz: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. E aí ele vai dar uma característica, não é? Porque ainda sois carnais. Então aí entra o terceiro tipo de ser humano: o natural, o espiritual e o carnal. Ainda no versículo 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E ele continua: entretanto, olha só como Paulo está escrevendo para a igreja, e ele sabia com quem ele estava falando. Ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que e por fim mansidão e domínio próprio.
e diz assim que contra estas coisas não há lei.